existe algum erro que, na sua opinião, a maioria dos cirurgiões cometem ou deveriam evitar? Esses erros, eles podem estar afastando esses colegas de terem o atendimento particular, de viver de atendimento particular, como uma das principais fontes de renda? Com certeza. Assim, isso é um negócio muito, muito interessante, porque tem peculiaridade na trajetória do cirurgião, que realmente esse ponto que você tocou, que você está perguntando se tem alguma coisa que o cirurgião deixa de fazer que dificulta, eu acho que sim, cara, eu acho que tem bastante coisa. E assim, eu fui aprendendo, né, desde que eu entrei no CVM, eu fui aprendendo e seguindo assim, seguindo o caminho que eu segui, eu fui vendo algumas coisas que realmente, assim, não fazem sentido, por mais que sejam muito já enraizadas na nossa cabeça. Por exemplo, a gente achar que o paciente que tem plano, isso é um ponto que eu acho, assim, fundamental, o paciente que tem plano não vai querer fazer cirurgia particular. Assim, é muito natural você, quando você está querendo oferecer uma cirurgia particular, o paciente não, assim, como é que é? Você tem plano de saúde? Tenho. E aí você acha, poxa, ele não vai fazer particular. Isso é um erro enorme. Na verdade, eu vejo hoje, cara, que o paciente que tem plano, né, e que é um paciente de experiência, ele está cada vez mais buscando atendimento particular, cirurgia particular, justamente por causa do over-delivery, por causa de várias coisas que A ele segurança, né? a Da segurança segurança, de... exatamente, e que ele cada vez mais, não é que, claro, que existem excelentes cirurgiões que atendem por plano e que fazem por plano, claro que sim, mas o paciente de experiência, ele quer um atendimento especial, né? Então, assim, às vezes ele até Ele quer procura. relacionamento, né? Cara, Ele quer um ele gosta, relacionamento. exatamente, ele gosta do fato de você ser particular, né? Mesmo que ele tenha plano. Outra coisa que eu vejo, assim, que é fundamental é ter uma secretária só para cirurgia. Isso aí é um negócio que realmente mudou minha vida. Cara, isso é fundamental. Você Por ter quê? ter uma secretária destinada para cirurgia. Não é tipo, eu tenho uma secretária assim, que vai atender, receber paciente, atender tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica. Um negócio que mudou minha vida, eu sempre trabalhei em outras clínicas, né? Eu trabalhava eu trabalhava ainda, né, em outras clínicas e atendendo plano, eu virei e contratei a Tatiana, que é a minha secretária, que, cara, ela mudou minha vida, assim, mudou minha vida. Conversa com o paciente, está disponível, né? Dando atenção ao paciente no momento que você está atendendo, né? Que você não consegue dar atenção lá toda hora, então dá um conforto, ser bem treinada, né? Isso é uma coisa que eu acho assim. E às vezes você pensa assim, não vale a pena eu ter uma secretária, né? Não vale a pena porque é um gasto a mais, mas pode acreditar, a conversão aumenta. É muito, muito interessante, né? A secretária. Isso não é óbvio, não, cara. Isso não é uma coisa, não é uma praxe, não. Tipo, todos os cirurgiões ter uma secretária, assim, só para cirurgia? Não, isso não é o comum, cara. Isso não, eu vou te falar que ninguém virou para mim e falou, tenha uma secretária só para cirurgia. Ninguém sem seu CVM. E eu tinha já, né? Antes do, vamos levar a Tatiana. Exatamente. A Tati é incrível. O Valente conhece ela, pô, excelente. Cara, assim, não é óbvio. Isso aí eu tive toda, foi uma necessidade minha, cara. Uma necessidade. Eu tinha que ter alguém que me ajudasse nesse quesito. E eu não tinha. Eu tava já, assim, a ponto de largar algumas coisas que eram muito interessantes para mim, e eu vi que era basicamente coisas burocráticas, do tipo de fazer receita que eu faço sempre, entendeu? A Tati aí, ó, pô, incrível, sensacional, Tati, sem palavras, incrível, ela mudou minha vida. Olha, ela é o início do CVM. Antes Que do CVM massa. era a Tati, muito legal. Até hoje eu vejo cirurgiões com volume incrível, cara, que não tem esse acesso, tem a mesma secretária do consultório, para a parte cirúrgica. Eu acho isso muito legal. Outra coisa, cara, que o cirurgião, assim, eu vejo que eu tinha medo, né? Que era medo de dar preço, cara. Dar o preço da cirurgia. Inclusive, no início, a Tati é que passava o preço, né? Ah lá, a Claudinha falando, Tati é top, exatamente. Fale Cara, mais sobre isso. era a Tati que passava o preço. Hoje a Tati fica até meio... Às vezes ainda rola uma dificuldade de comunicação, porque eu passo o preço agora na consulta, né? E eu acho, cara, que esse negócio de passar o preço, que é um preconceito muito grande do cirurgião, do médico, até para passar valor de consulta, o médico fica meio, né, não gosta de falar de dinheiro. Já ouvi muitos colegas que eu admiro muito falarem assim, não, mas dinheiro não é comigo. Eu já falei isso, não, essa parte de cobrança não é comigo. E, cara, quanto mais você aprende a passar o preço, que essa é a verdade, a gente passa o preço de uma forma errada. Você não pode a pessoa te perguntar o preço e você dizer o preço. Não é assim que se passa preço. Você primeiro tem que explicar o que você vai oferecer. Você tem que mostrar o valor do que você está oferecendo. Então você mostra o valor da sua cirurgia, mostra o valor do seu pós-operatório, do seu pré-operatório, de tudo que você faz, do seu planejamento cirúrgico, mostra a sua cirurgia. É interessante que aí nessa técnica você está ensinando o paciente, mas você está se ensinando também. A gente Você não está falando para, alto, né? bicho, a gente não para
para pensar quão é interessante o que a gente faz, quão importante é o que a gente faz, o quão sensacional é o que a gente faz. Quando você começa a falar exatamente o que você faz, você explica para o paciente fica feliz da vida e você fica feliz da vida. E aí você chega naquele final, você dá o preço com muita naturalidade, porque na verdade você até pensa, cara, tranquilo, barato, eu pagaria mais até, é muito bom, entendeu? É interessante, a gente não se toca do quão bom é o nosso trabalho. E aí entra também aquela e junto com isso, cara, aí até puxando, desculpa se eu estiver falando muitos pontos, mas até puxando junto com isso, que aí veio na minha cabeça agora, é aquele medo de perder o paciente por causa de preço. Se o paciente acha caro e tal. E assim, existem pacientes que realmente acham caro e existem tipos e tipos de pacientes. A gente já conversou bastante sobre isso. Aliás, o CVM me ensinou isso, né? O paciente de preço e o paciente de experiência. Vamos repetir. Com certeza, com certeza. O paciente de preço vai fazendo o melhor preço. Mais barato, mais barato. E às vezes ele até tem grana. Ele até tem grana, isso não é falta de dinheiro. Pelo contrário, na verdade, você vê muitos pacientes sem dinheiro que não são pacientes de preço. Esses pacientes são muito, muito interessantes, né? Esses pacientes eles te mostram quanto eles querem fazer, eles se esforçam para fazer. E nesses casos é até um caso que é muito bom você conseguir fazer. Amanhã eu vou operar um paciente assim, cara, isso é maravilhoso, sabe? É lindo. E você... Assim, enquanto que o paciente, que ele é de preço só, ele vai procurar você como ele procura uma coisa no supermercado. Você vai comprar 1 quilo de arroz, vai ser 1 quilo de arroz em qualquer mercado. Então, ele está procurando uma commodity, que é uma coisa que eu já ouvi de colegas dizerem que médico é igual commodity. E existem médicos que estão, infelizmente, caminhando para o caminho da commodity. Entendeu? Que é se submetendo a isso, né? Exatamente, quer ser mais um num ambiente onde todos são iguais. A gente revoltou muita gente, né, com aquela manchete da Veja, não lembro se era a Veja, do Edson Bueno, falando que médico é que nem sal, né, barato, enquanto em qualquer lugar. E rapaz, é impressionante como algumas coisas estão fazendo a medicina caminhar para isso. Infelizmente. Infelizmente, exatamente.